Glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já tem uma pessoa online aí. Glória a Jesus. Não está aparecendo para mim nos comentários aqui. Estamos ajustando aqui, queridos. Já vamos começar o nosso culto de adoração ao nosso Deus. É o Luciano. Ei, Lu. A paz, queridão. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Ed Lira. Paz do Senhor Jesus, meu queridão e amado. Deus abençoe. Quem mais está aí? O Juan. Deus abençoe a todos aí no nome de Jesus. Nós vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus, enquanto os irmãos vão chegando aí, gente. Em nome de Jesus, vão chamando aí os irmãos. Você que conhece algum irmão aí que tem dificuldade para entrar no Facebook, seja auxiliando aí. Por favor, a gente resolveu fazer o culto aqui no Facebook por conta desses irmãos que não estão conseguindo entrar no Instagram, né? Entendemos que no Facebook ele é mais simples, né? E para alguns a gente mandou o link, aí é só entrar no link, né? E já entra ao vivo aqui, tá? E eu peço aos irmãos aí que para irem abrindo salas aí também, você que pode aí no seu Facebook, para que seus contatos também interajam com a gente aqui, né, e prestem a Deus um culto que é devido, todos juntos em um só coração, né, em uma só voz, adorando o nosso Deus. Paz, Giovanni, tudo bem, querida? Deus abençoe você, o Wendel, amamos muito vocês, viu? Estamos com muita saudade de vocês, né, no nome de Jesus. Glória a Deus, queridos, vão entrando. Paz, Cíntia. Tudo bem, Cíntia? Seja bem-vinda aí, cadê a Zana? Chama a Zana aí, minha cunhada. Glória a Deus, minha família, né, gente? É muito bom tê-los aqui. A Elisângela, paz, cunha. Paz do Senhor Jesus no seu coração. Deus abençoe, querida, por estar aqui conosco. E vão chamando, gente. Chame seus amigos, seus familiares, né? O seu ministério começa na sua casa. Chame aí o seu pai, sua mãe. Faça um convite para eles. Diga assim: ei, vamos cultuar a Deus essa noite como uma família em Cristo Jesus. Faz a sua família cultuar a Deus juntamente com a família Ele Vive Church, né? Sempre em comunhão, glória a Deus. E vamos entrando aí, gente. Eu não consigo ver todos os irmãos, né? Então você que vai entrando aí, deixa a sua saudação aqui nos comentários, pra gente te ver aí, pra gente estar aí saudando os irmãos com a paz, né? Do Senhor Jesus. A paz que excede todo o nosso entendimento, a paz que nos traz tranquilidade, a paz do Senhor Jesus. Ela que está movendo aí o nosso coração, amém? Para estarmos juntos aí no nome de Jesus. E vamos chegando, gente, vamos entrando aí. Chame todo mundo aí no nome de Jesus. Eu tenho alguns recadinhos para vocês, né? Alguns procedimentos que nós iremos tomar daqui para frente do Ministério Ele Vive Church. Mas eu vou esperar um pouquinho mais para que entre mais irmãos, né? E assim nós possamos então comunicar a todos aí com o que vamos fazer daqui para frente, tá bom? Mas esteja sempre orando, esteja sempre conectado aí conosco no nome de Jesus, para juntos assim, né, estarmos servindo a Deus da melhor forma, da melhor maneira, amém? E a gente está fazendo o teste hoje do culto aqui no Facebook, né? Vamos ver se nós conseguimos alcançar a todos os irmãos, né, principalmente os irmãos de mais idade, que não têm muita habilidade para mexer no Instagram, né? Eu confesso que eu também não consigo mexer direito no Instagram, mas meus queridos foram me auxiliando aí eu fui aprendendo. Então nós vamos fazer por aqui para ver como é que vai ser, amém? E é isso aí, vamos entrando, gente, vamos chegando aí no nome de Jesus. Espera chegar umas 20 pessoas e aí a gente começa já o nosso culto a Deus. É claro que Deus não precisa, né, de mais que 2 ou 3 para estar reunido em nosso meio.
mas é que eu tenho alguns recados aqui para os nossos irmãos. Amém? Então Deus abençoe você que for chegando aí, dê uma saudação. Nós sabemos que está tudo bem com você. Por enquanto, dessa maneira, estamos desse modo meio distante, mas unidos pelo amor de Cristo Jesus, e logo nós estaremos todos juntos em uma só voz, cantando e exaltando ao Cordeiro vivo de Deus. Amém? 20 pessoas. Robson, meu querido irmão, Robson Caetano, meu amigo de infância que eu amo muito, viu? Estamos sempre juntos aí, Robson. Deus abençoe por você estar aqui, no nome de Jesus. Muito importante tê-lo aqui. Queridos, Deus abençoe você que está entrando aí. E vamos orar para começar, amém? Enquanto os irmãos vão se achegando aqui, no nosso culto, vamos estar entrando aí, no nome de Jesus. Estou recebendo algumas mensagens aqui, alguns irmãos dizendo que não estão conseguindo entrar. Então eu peço aí, você da mídia aí, que você nos ajude aí. Veja os irmãos que não estão conseguindo acessar, veja o que está acontecendo aí, mande um link aí, no nome de Jesus, nos ajuda aí, tá bom? Queridos, vamos orar para começar aí no nome de Jesus. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, unidos no Teu nome, Senhor, mais um domingo, Senhor, juntos aqui como corpo de Cristo, porque assim o Senhor nos uniu, Pai, pela Tua causa, pelo Teu amor, Senhor. Eu peço, Pai, que a paz que excede todo entendimento seja repousada agora em cada coração. Aquele coração que entrou aqui com tristeza, Pai, que o Senhor venha converter em alegria. Aquele que está angustiado, desesperado, que você venha dar tranquilidade, Pai Deus, essa noite. Pai, aquele que chora, que venha ser consolado pelo Teu Espírito, Pai. Aquele que se alegra, que venha cantar louvores ao Teu nome, Pai, exaltá-lo. Senhor Jesus, eu peço agora o controle de todas as coisas, Pai, o direcionamento deste culto, Pai. Que o Teu Espírito possa fluir, Pai, em cada lar e ir, Pai querido, de encontro a cada necessidade. Que a Tua palavra venha a ser semeada, Pai, em terra fértil, Pai. Que venha a dar fruto, Pai. Que venha a crescer, Senhor Deus, com a Tua sabedoria, com o Teu entendimento, Pai. Venha dar fruto 30 por 60, por 100, Pai. E venha alcançar muitas e muitas vidas, porque a Tua palavra, ela jamais volta vazia quando ela é lançada, sem cumprir a qual ela foi enviada. Então, Pai, nos envia a Tua palavra, nos envia, Pai, os Teus desejos, Pai. Faz de nós pessoas, Pai, segundo o Teu coração, Pai. Eu peço as Tuas bênçãos sobre cada vida, sobre cada lar, e Te agradeço, Pai. E peço também, Senhor, aos irmãos, Pai, a todos os pedidos de oração que nós temos recebido, que o Senhor haja com providência, Pai. Visita, Pai, a cada um que está clamando por Ti nessa hora, Pai. Que o Senhor venha, Pai, auxiliar, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de cada um deles, Pai. E venha ao nosso favor, é que eu Te peço, Pai, crendo já na vitória que nos foi dada através de Jesus. Nós Te louvamos, Pai, Te exaltamos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Quem puder ir auxiliando os irmãos a estar entrando no nome de Jesus, é muito bom vê-los aqui. Ana, Deus abençoe, viu? A paz de Cristo Jesus, a mãe do Ed. Deus abençoe você, amamos muito você. Regiane, Deus abençoe, conseguiu aí o Nivaldo, irmã Sandra. Amamos a todos vocês, no nome de Jesus, queridos. Nós vamos dar início aqui ao nosso culto, no nome de Jesus, enquanto os irmãos aí vão acessando, vão entrando aí no nosso culto. Eu vou fazer o seguinte, eu tô com o violão aqui, vamos cantar um louvor, amém? Cadê meus queridos 12, hein? Os 12 tá aí? Dá um alô aí, os 12. Cadê meus 12? Estão aí? Pasmi, tudo bem? Helena, minha maninha, Deus abençoe. Queridos, vamos cultuar a Deus. Cadê meus 12? Cadê os líderes dos grupos missionários? Cadê os diretores da igreja? Já vi aí a Luz, o Ruberval, o irmão Edson, eu creio que está aí também. Cadê? Vão chamando aí os irmãos, vão orientando aí eles, para que todos nós possamos cultuar a Deus juntos em uma só voz, em um só corpo, em Cristo Jesus, amém? Vamos cantar um louvor no nome de Jesus enquanto os irmãos vão se chegando aí. Você que está aí na sua casa, prepara o ambiente agora para você adorar a Deus, porque o Espírito do Senhor, Ele flui no meio dos louvores, Ele habita no meio dos louvores, e é a Ele que nós vamos exaltar, amém? Quem puder cantar comigo aí no celular, cante. Vamos cantar assim, ó. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente
peço que tua presença aumente. Espírito do Senhor, flui sobre nós, ó Deus. Visita cada lar nessa hora, Pai, e enche-nos do teu coração, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. E mesmo que eu passe pelo fogo, diga: e se eu passar? E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Nós sabemos mais viver longe de ti, Senhor. E se eu passar? E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Você pode ir aí no celular e clamar pela glória de Deus? Diga: glória, glória. Levante suas mãos e diga: Santo é o Senhor, Santo, Santo. Nós declaramos a Deus, Santo.
santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga, quem já pisou, quem já esteve lá? No Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabemos viver, não sabe viver. E onde estiver, não importa onde você esteja, clamar pela glória, a glória de Deus. Onde você estiver, clame pela glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, queridos. Meus amados irmãos, amados, eu peço para vocês aí, quem puder, amém, desejar e abrindo salas aí pra gente, vai abrindo salas que aí o pessoal vai entrando, o pessoal vai vendo o culto online da sua página do Facebook, amém? Deus abençoe a todos os irmãos que estão reunidos aqui, estou sentindo falta de muitos ainda, mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Queridos, eu tenho alguns recados para nós, amém? Queridos, daqui a pouquinho, daqui a algumas semanas, nós iremos voltar com os nossos cultos presenciais. Nós vamos começar a fazer os cultos na igreja mesmo. Nós estamos, para quem não sabe, nós estamos em reforma, estamos reformando. Sabe aquela reforma que nós começamos antes da pandemia? Nós estamos já finalizando lá o altar, a igreja está ficando linda aí, a casa do nosso Deus. Quero agradecer aos irmãos que têm cooperado, na construção, na obra, de Deus, tanto financeiramente com os dízimos e ofertas, como também presencialmente. Os irmãos que esse sábado, muitos estiveram lá ajudando. Eu vejo muito o amor de Deus entre nós, aqueles que podem estar lá nos ajudando, dando uma força lá para a casa de Deus, estar apresentável ao nosso Deus, para que ali os santos se reúnem e possam oferecer adoração a Deus, possam adorar ao nosso Deus, sabendo que nós devemos ir à igreja para adorá-lo e sair da igreja para servi-lo. Amém? Então eu agradeço a todos os irmãos, que com muito amor estão se dedicando à obra de Deus, as irmãs que estão indo lá, cozinhando, as que mandam a sobremesa, as que nos ajudam lá. Deus abençoe a todas as irmãs e irmãos que estão se empenhando aí na obra de Deus e aqueles que estão colaborando, tanto financeiramente quanto espiritualmente, intercedendo, orando. Então Deus abençoe a vocês. Então nós estamos prestes a voltar, só estamos finalizando já esta obra, cuidando apenas dos detalhes. Estamos finalizando, queridos, só que nós precisaremos cumprir a lei do nosso país, Então os cultos presenciais precisam de alguns requisitos, Então nós recomendamos a esses requisitos à igreja, Nós faremos 2 cultos, um pela manhã no domingo, nós podemos apenas 1 hora, Então será das 9 da manhã às 10, e também o culto da noite, que será das 18 horas às 19 horas, amém? Então, queridos, nós vamos nos organizar aí entre nós, Nós vamos calcular lá a capacidade que nós podemos levar de irmãos, E nós recomendamos a seguir, aquilo que está, nas restrições da lei, que não pode ir, pessoas acima de 60 anos e nem crianças abaixo de 12 anos, amém? Então, assim, os irmãos aí que têm acima de 60 anos e as crianças que têm abaixo de 12 anos, de repente os pais aí, revezem, um vai de manhã, o outro fica com as crianças e vai à noite. Nós estamos recomendando, e seguindo, ao que foi descrito a nós, devido às restrições que nós temos que cumprir, amém? Então, queridos, por isso o culto ele vai ser transmitido, online, por isso nós estamos fazendo esse teste hoje pelo Facebook, mas nós estamos pretendendo transmitir pelo Facebook, Instagram, e deixar também gravado para o YouTube, amém? Em todas essas plataformas digitais vai ter o nosso culto. Depois nós vamos organizar os irmãos que desejam estar
presencialmente, né? Depois nós vamos pegar os nomes, nós vamos fazer tudo organizado, né? Porém, é preciso ir de máscara ao culto, né? Todos usar máscara, os músicos, né? Somente aqueles que forem cantar ou ministrar a palavra, mas assim que terminarem de cantar já vão colocar a máscara, né? Vai ter que ter o distanciamento, né? Infelizmente, por enquanto, nós temos que cumprir isso. O distanciamento das cadeiras. Nós vamos seguir tudo bonitinho, vai ter álcool em gel, né, para os irmãos usar, e não vai poder fazer aglomeração, amém? Chegou na igreja, já entra, né, já toma os seus lugares, terminou o culto, nós vamos terminar no horário certinho, já cada um vai ter que ir para sua casa, não pode ficar fazendo aglomeração, amém? Então, queridos, nós recomendamos, né, aos irmãos acima de 60 anos e as crianças abaixo de 12 estarem assistindo online, né, na casa de vocês, amém? Por enquanto aí, né, será feito desta maneira, né, os cultos nós voltaremos, mas transmitiremos ao vivo, né, para você que ou por algum motivo não pode ir por enquanto, ou ainda está meio temeroso em ir, você assiste aí da sua casa, bem online aí conosco, tá ok, queridos? Então fique conectado aí nas plataformas digitais, né, fique conectado aí na página da Elvive Church, que lá nós anunciaremos como vai ser bonitinho, como vai acontecer no nome de Jesus. Amém, queridos? Fê, por enquanto, né, o berçário e a escolinha ainda não poderão abrir, né? Porque criança, ela corre, ela abraça, ela pega todo mundo, né? E, queridos, eu recomendo também aos irmãos levarem uma garrafinha de água, né? Para também, não pode ficar tendo muito movimento dentro da igreja. Inclusive o diaconato vai ter as cadeiras para se sentarem também, vão ficar todo mundo sentadinho, bonitinho, né? Não pode ficar circulando dentro da igreja também. Então leve sua garrafinha de água, você toma ali no seu lugar, para que você não fique andando ou, né, tocando lá no bebedouro, tá bom, queridos? E a gente vai acertando os detalhes aí, né, conforme a gente for sabendo aí de quando vai ficar pronto. Já assim que estiver pronto, nós já voltamos. Mas esteja orando aí no nome de Jesus para que tudo isso passe, né, e logo todos os irmãos, né, possam estar na igreja, né, louvando a nosso Deus como sempre fizemos, né, sempre juntos em amor aí e sempre se dedicando aí na casa do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos para a palavra de Deus, amém, no nome de Jesus. Você aí fique atento aí na palavra de Deus, porque Deus agora quer falar com você, né? Deus tem uma palavra aos nossos corações, eu queria compartilhar com os irmãos, amém? Você que está com a palavra de Deus aí, abra comigo lá no Evangelho de Mateus. Vocês estão me ouvindo bem aí? Vai me dando um feedback aí, vocês que podem, né? Se tiver ruim som, se o som ambiente que estiver muito alto, vocês vão me orientando aí, tá bom? Queridos, abre lá no livro de Mateus. Nós vamos externar a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 30. Eu entendo que você está aí na sua casa, né, nesse culto com a palavra de Deus em mãos, né? Se não for assim, eu recomendo que você pegue aí a palavra de Deus na sua mão, né? E é importante que todos nós façamos leitura da palavra de Deus. O Ed, Deus abençoe. Obrigado, viu, querido? Mateus 14. Nós vamos ler, querido. Vamos ler do versículo 22, amém? Vamos do 22 até o 30, amém? Diz assim, ó, o subtítulo é Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo.
Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E esse é o versículo tema dessa noite, amém? Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Amém, querido? Coloca a palavra de Deus aí no seu assento, no seu sofá, na sua cozinha, não sei onde você está, não importa. O importante é estarmos todos juntos, atentos a que o Espírito vai dizer agora para a igreja dele, nos instruindo segundo a tua vontade. Queridos, aqui o Senhor quer tratar algo conosco. Em meio à tempestade, né, no livro de Marcos diz que eles estavam em dificuldades. Em meio às dificuldades, em meio às tribulações, o Senhor, Ele vai tratar algo conosco essa noite. Eu não sei como é que está seu coração, de repente ele está um turbilhão aí. De repente você está no meio de uma tempestade com ondas e ventos furiosos. Mas eu quero te dizer que o Senhor está no meio dela, contigo, amém? Queridos, aqui a palavra de Deus vem nos dizendo que Jesus, ele teve uma notícia antes dele ir fazer aquele grande milagre da multiplicação de pães. Antes dele falar para os seus discípulos subirem a um barco, a Bíblia diz que chegou uma notícia terrível aos ouvidos de Jesus, que João Batista havia sido morto, decapitado por Herodes. Herodes, que sempre teve o desejo de matar João Batista, mas tinha muito temor em mexer com esse homem de Deus, porque Deus era com ele. Deus usava a boca dele, era a voz que clamava no deserto. Porém, ali numa cerimônia, sua filha está dançando, e ele, diante de todos os seus convidados, ele faz uma dedicação à sua filha e fala para ela como presente: o que você me pedir, eu farei. Então ela diz, sendo induzida por sua mãe: eu quero a cabeça de João Batista que está preso. E mesmo muito temeroso Herodes, ele vai lá e dá a ordem, e João Batista é decapitado. Aquele que preparou o caminho para Jesus, aquele que batizou Jesus nas águas, aquele que clamava no deserto: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, quando recebeu essa notícia, ele se retira, e ele quer ficar só, e ele vai ao deserto, certamente falar com Deus, certamente chorar aos pés do Senhor, porque Jesus era Deus, mas estava aqui na forma humana. Ele sentia frio, sentia sono, sentia cansaço, sentia sede, tinha os mesmos sentimentos que nós, porém ele nunca pecou. E a Bíblia diz que eles vêm, queridos, de uma grande missão. Ali os discípulos estavam ali com a multidão. Jesus, os discípulos querem despedir da multidão, e Jesus diz: não, mas eles precisam comer, eles vão para muito longe, eles precisam comer, mas não temos comida, como vamos alimentar? Jesus vai e faz a multiplicação dos pães e dos peixes, ali todos se alimentam. Porém Jesus estava ali, e ele diz aos discípulos, a Bíblia aqui, na minha versão, diz que ele obriga aos discípulos a entrarem no barco. Nós sabemos, querido, que Jesus, ele não dava ordens, Jesus, ele pedia, e os discípulos atendiam os pedidos de Jesus como uma ordem. Um bom líder, ele não obriga ninguém a fazer nada, na verdade ele pede, mas aqueles que o amam como líder, no caso seus discípulos, eles fazem o seu pedido como uma ordem. Por quê? Porque amam, porque tem amor. Mas Jesus aqui nessa situação, ele obriga
a seus discípulos a entrarem no barco. Ele dá uma ordem, né? Entra no barco. Queridos, os discípulos, se você for comparar, os discípulos eles andavam com Jesus. E eles já tinham passado por uma grande tempestade num barco. Se você for ler uns capítulos atrás, anteriores, os discípulos, né, eles estavam com Jesus uma certa vez, num barco, no mesmo cenário de tempestade. A Bíblia diz que as ondas açoitavam o barco, os ventos fortes estavam quase destruindo o barco. E eles, no meio daquele temporal, daquela tempestade, Jesus estava dormindo dentro do barco. Então eles vão lá e importunam o mestre, acordam o mestre de seu sono e falam: Jesus, olha o que está acontecendo, o Senhor está dormindo aí, a tempestade está destruindo o barco. E Jesus, ele sobe até a proa do barco e a Bíblia diz que ele acalma a tempestade. E ali os discípulos, maravilhados, olharam uns para os outros e disseram: ei, quem é esse homem que até o mar, que até o vento o obedecem? Queridos, né, nessa primeira situação, nós entendemos ali o desespero dos discípulos. Mas Jesus estava dormindo. E por muitas vezes nós enfrentamos grandes tempestades e deixamos Jesus ali, dormindo. Nos esquecemos que Jesus está conosco. Nos esquecemos que Jesus está no barco e às vezes ele está adormecido aí na sua memória. Você precisa apenas ir lá e chamar o mestre, clamar ao mestre, e ele virá e acalmará qualquer tipo de tempestade. E é o que ele fez aos discípulos. Então eles viveram uma experiência incrível. Mas nesse cenário agora, que eles iriam viver, Jesus ordena para eles entrar no barco. E eles seguem no barco e Jesus diz: ei, eu vou despedir aqui essa multidão. Talvez os discípulos estivessem cansados, estivessem fadigados ali, precisavam se retirar um pouco. E ali Jesus diz: ei, deixa comigo. Eu vou despedir a multidão enquanto vocês vão no barco e naveguem até Genezaré. E a Bíblia diz que eles entram no barco e Jesus fica ali despedindo a multidão. Porém, Jesus, ele vai até um monte para orar, despedir a multidão. Jesus segue ao monte e começa a orar. E a Bíblia diz que Jesus ali, de cima daquele monte, ele começa a observar e ver os discípulos em meio ao mar, enfrentando uma grande tempestade. O mesmo cenário, a tempestade veio, açoitava o barco, a tempestade veio, os ventos fortes estavam quase destruindo o barco. Porém, nesse cenário havia uma diferença. Na primeira tempestade, Jesus estava no barco, mas nessa tempestade, Jesus estava fora do barco. E talvez ali os discípulos se desesperaram, porque eles não teriam mais a quem chamar. Talvez ali Pedro, Tiago, João começaram a se desesperar, um olhar para o outro: e agora? Talvez eles se lembrassem: lembra? Nós já enfrentamos isso, mas Jesus estava dentro do barco, e agora? Eles não viam mais Jesus dentro do barco. Só que a diferença é que eles não estavam vendo Jesus, mas Jesus estava vendo eles. Mas o olhar de Jesus não foi retirado deles. Talvez você está enfrentando uma grande tempestade aí, perdeu as esperanças e não está vendo mais Jesus. Mas saiba que Jesus está olhando para você. E Ele está contemplando o que você está vivendo. E Jesus, queridos, Ele sempre vai ao encontro de um aflito. Quando o coração clama por Ele, o coração aquebrantado, o coração contrito, Ele não desprezará, diz a palavra de Deus. O Senhor não desprezará um coração aquebrantado, arrebentado na presença de Deus. Quando chamar, mesmo que você não esteja enxergando Jesus, Jesus está te enxergando. Jesus não tirou o olhar dele de seus discípulos. Jesus continuou olhando para eles. E se você ler no texto aqui, a Bíblia diz o desespero dos discípulos. Eles perderam ali, talvez eles imaginaram: nós perdemos o controle do barco agora. Agora a tempestade vai acabar, vai nos matar.
mas Jesus está no controle de todas as coisas. Você pode até ter perdido o controle do seu barco, mas o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. E a Bíblia diz que eles esperaram ali, porque Jesus vai até o encontro deles quando era a 4ª vigília da noite. Jesus não foi de imediato ali até os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus esperou até a 4ª vigília da noite. Queridos, a 4ª vigília para os judeus. A primeira vigília é das 6 às 9. A segunda vigília é das 9 à meia-noite. A terceira vigília é da meia-noite às 3 da manhã. E a 4ª vigília é das 3 da manhã às 6 horas da manhã. Jesus Cristo esperou a 4ª vigília para ir ter encontro com eles. Alguns pensam assim: ei, Jesus demorou. Por que Jesus demorou tanto? Queridos, o tempo de Deus é diferente do nosso. Jesus está no controle de tudo. Jesus, ele não chega atrasado. Ele chega no momento certo. No momento que você não aguenta mais. No momento que as suas forças se foram. No momento que agora é só com Ele. No momento que o impossível é realizado através de Jesus. Queridos, eu entendo que essa segunda tempestade não era uma tempestade comum, era uma tempestade pedagógica. Era uma tempestade de ensino. Jesus queria tratar os seus discípulos e mostrar o sobrenatural a eles. E talvez até aumentar a fé deles em Cristo Jesus. Queridos, depois da 4ª vigília, a Bíblia diz que eles estavam desesperados. Em meio à tempestade, Jesus vem caminhando sobre as águas, sobre o mar da Galileia. Olha isso, queridos. Não fique achando que Jesus, ele te abandonou. Ele vai vir ao teu encontro. Mas na 4ª vigília, no momento certo, no momento ideal. E não pense que Jesus, vai acalmar primeiro a tempestade. Não. Note, Jesus não acalmou a tempestade para andar sobre o mar. Jesus foi andando sobre o mar durante a tempestade. Jesus irá andando até você durante a tempestade. Ele não vai acalmar primeiro. Eu estou esperando tudo, ficar certinho, tudo ficar normal. Eu quero que Jesus faça isso. Não, Jesus, ele vem de encontro com você no meio da tempestade. Para você saber que Ele é Deus. Para você saber que Ele é o Senhor. Ali Jesus, talvez o maior milagre, andar sobre as águas, algo que vai contra qualquer ciência, qualquer raciocínio físico, qualquer saber humano. Jesus veio andando sobre as águas. Jesus estava mostrando para os discípulos que Ele fazia o sobrenatural. E até uma coisa tão grandiosa como o mar estava debaixo dos seus pés, porque Ele tem um controle de tudo e de todos. Ele tem um controle de todas as coisas, no plano físico, no plano espiritual, tudo está no controle do Senhor. Olha, se você olha para o mar, que coisa incrível e assustadora é o mar, mas para Jesus não. Tudo está debaixo dos seus pés, porque Ele tem um controle e o poder sobre tudo e sobre todos. Então, Jesus vem andando sobre o mar. E os discípulos ali, apavorados, começaram a olhar um para o outro e gritar: ei, é um fantasma! É um fantasma! Olha lá, é um fantasma! Jesus diz: ei, calma, tem de bom ânimo, sou eu. Jesus, Aqui, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ei, calma, tem de bom ânimo, se anima, seja confiante. O Senhor Jesus, Ele sempre vai ao encontro do aflito que clama por Ele. Não temas, não tenha medo, amém? Queridos, e aqui
né? Pedro, Pedro, ei Pedro. Pedro diz para ele: és tu mesmo, Senhor? Se és tu mesmo, Senhor Jesus, permita-me que eu vá ao teu encontro. Jesus olha para Pedro e diz assim: ó, vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro se lança sobre as águas e anda sobre as águas. Ei, queridos, muitos aí criticam Pedro, né? Porque a Bíblia diz que ele andou sobre as águas, mas em um momento ele teve medo, ele olhou para as ondas, o tamanho da onda, o tamanho a força do vento, e a Bíblia diz que ele ficou com medo, porém começou a afundar. E muitos dizem, né? Oh, nossa, mas Pedro vacilou, Pedro duvidou, né? Pedro não creu, não teve fé. Queridos, tem muitos que querem falar de Pedro, mas nem no barco estão, nem discípulos são, e querem falar de Pedro. Muitos são discípulos, mas ficaram no barco. Somente Pedro se lançou sobre as águas, querido. Ele pode ter fraquejado na fé, mas a Bíblia relata que apenas 2 homens andaram sobre as águas: Jesus e Pedro. Pedro caminhou sobre as águas porque ele se lançou no sobrenatural de Deus. Quando Deus falou assim: vem, Pedro se lança sobre as águas. E às vezes nós queremos viver o sobrenatural de Deus, mas a gente quer ficar dentro do barco. Jesus está dizendo: vem, você não está temeroso, está com medo e fica dentro do barco. Se lança sobre as águas para viver o sobrenatural de Deus. Pedro se lançou sobre as águas, andou sobre as águas. Queridos, durante a tempestade, né, não sei se vocês já viram algum vídeo, sabe, de barco em alto mar. Coloca um vídeo assim no YouTube mesmo. Barco em alto mar, tempestade. Meu Deus, é aterrorizante. O medo daquelas ondas enormes, quase 3 metros. Você imagina Pedro se lançando sobre as águas e andando sobre o mar. Porque Jesus o chamou. Precisa ouvir a voz de Deus. Amém? Queridos, ele acalma o mar durante 2 passagens, a primeira tempestade e essa segunda, que é uma tempestade de ensino para os discípulos, pedagógica para nós aprendermos o sobrenatural de Deus, para que ele revele que ele é Deus. Ele acalma o mar e ele vem ao nosso encontro. Porém, antes disso, ele chama Pedro. Ele não acalmou o mar para que Pedro andasse sobre as águas. Ele disse: ei Pedro, vem, ande sobre a tempestade. Querido, você tem que começar a andar mesmo sobre a tempestade. Não espere a calmaria. Saiba que Jesus está ali te chamando. Então ande no meio da tempestade, com fé, com temor, crendo em Deus. Então Pedro anda, mas em um momento ele teve medo, queridos. E é muito difícil você criticar a Pedro dizendo que ele duvidou, porque será que nós pularíamos do barco e andaríamos sobre as águas? Será que nós estaríamos no barco quando Jesus disse aos seus discípulos: ei, larga tudo e me siga, vem comigo? Queridos, ali ele teve medo. E eu pensei comigo: mas Pedro, né? Pedro, ele era expert em pescaria, não era? Você acha que foi a primeira tempestade que Pedro enfrentou, fora aquela que ele já estava com Jesus? Pedro era pescador de alto mar, ele já tinha passado, né, por situações como essa, ele tinha experiência, ele manjava do negócio da pesca, da arte da pescaria. Porém ele teve medo, queridos. Medo paralisa, amados. Eu não sei você, mas eu já tive uma experiência dessa, né? Eu e alguns jovens da igreja aí, vamos ver se eu lembro de todos, hein? Estava nós na praia, vai vendo. Eu, o filho meu, o Everson, filho da Lourdes. Estava o Regis, que está lá no Canadá, né? Estava a Karina, filha da Toninha. Estava a Raíssa, filha do Kiko, da Mai Regina, do Kiko dos Firmados em Cristo. Quem mais estava?
Estava o Mocota, né, o Wagner Ferri, filho da irmã Cida, irmão do Johnny. Estava também a Claudinha, irmã da pastora Sandra. E eu acho que só. Nós estávamos ali, queridos, e a gente estava na praia. E só que nós, todos cabeçudos, estávamos numa área perigosa e não vimos a placa. Então a gente estava lá, ó, a água estava aqui, ó, aqui assim, ó, mais ou menos. E a gente estava lá numa rodinha conversando e brincando, queridos. De repente, veio uma onda e lambeu a gente. Fez assim, e lambeu a gente. E quando eu não me dei conta, eu estava me afogando. E sabe o que passou na minha cabeça nesse momento, queridos? Sabe o que? Nada. Nada, porque eu fiquei paralisado e o medo paralisa. Você não consegue nem pensar em nada. Parecia um sonho, eu não sabia o que estava acontecendo, eu estava morrendo afogado, né? E a gente lutando ali, né, na onda ali, se atracamos lá, tentando socorrer. E a mesma onda que nos levou, de repente veio uma onda e nos dá uma impulsão e nos leva de volta. E a gente, resumindo, a gente conseguiu. O Senhor teve misericórdia de nós aquele dia e nos salvou, né? Então o que eu quero dizer, queridos, que o medo, ele paralisa, né? Tem aqueles que falam, a Bíblia diz, né, aquele que clamar a Jesus será salvo, né? No último momento lá, se eu clamar, eu serei salvo. A pergunta é, será que você vai ter tempo de clamar? Buscar a Deus enquanto você pode achar, querido. Buscar a Deus aqui enquanto você tem um fôlego de vida, enquanto você pode clamar, enquanto você pode se converter dos seus maus caminhos, enquanto você pode se arrepender dos seus pecados, enquanto você pode tirar o seu pé do mal, enquanto você pode clamar a Jesus, confessar os seus pecados em arrependimento. Ele é fiel e justo para te perdoar. Porque, queridos, tem momentos que não dá tempo para nada, nem de pensar em nada. E o medo nos paralisa, queridos. De repente você está com medo, aí está temeroso, está paralisado, não consegue andar para frente, não consegue dar um passo, né? Está ali com o coração temeroso, apertado, né? Então eu digo para você, faça como Pedro. É preciso olhar para Cristo, porque o medo te leva para o fundo, o medo te leva para o fundo do mar. Pedro teve medo, duvidou, mas Jesus estava ali. Mesmo que você esteja com medo, mesmo que você tenha suas questões, suas dúvidas, eu quero dizer que Jesus está aqui. E Ele vem ao teu favor, só para você saber que Ele é Deus, e que Ele é poderoso, e Ele é fiel. Amém, queridos? Eu quero ler para você a respeito do medo, você que está temeroso, amém? Vamos abrir lá em Isaías. Eu tenho que correr aqui, ó. Que novidade, né, amados da LVV Church? Isaías, capítulo 15. Isaías 41. 41, 10. Isaías 41, 10. Diz assim, ó: não temas. Foi o que Jesus falou a Pedro. Não temas. E é o que ele está falando para você hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém, queridos? Ele está dizendo para você hoje, não temas. Estou recebendo mensagem aqui de irmãos que não está conseguindo entrar. Alguém ajuda lá a pastora Rosângela, né? Tem outros irmãos aqui mandando mensagem. Eu não consigo ajudar agora, amém? Quem puder aí me dá um auxílio. Queridos, não temas. Jesus falou ao Pedro, ei, olhe para mim, não temas, eu estou aqui. Jesus está dizendo, olha, não temas, eu estou aqui. Se esforce, eu te ajudo, eu sou contigo.
eu te sustento à destra da minha mão. Foi a destra, a mão de Jesus que segurou a Pedro e não deixou afundar, porque estava paralisado com o medo. Salmos, vou ler rapidinho para você, Salmos 34:4 diz assim, ó: busquei ao Senhor e Ele respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Está com medo em meio à tempestade? Busque ao Senhor que Ele te responderá e te livrará de todos os seus temores. Amém, queridos? Amados, olha a situação aqui. Olha a situação de Pedro. Mas por que Jesus permitiu? Queridos, Jesus ele permite a tempestade para que você tenha experiências incríveis com Ele. Olha a experiência incrível que Pedro teve com Ele. Ali Pedro começou a afundar. Vamos voltar lá. Deixa eu voltar aqui em Mateus 14:30. Que eu vou me baseando aqui pela palavra. Amém? Sobre aqui, Mateus 14:30. Amém? Então Jesus diz, vem, e Pedro descendo, né, do barco andou sobre as águas para ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. Aí já aprendeu a não ter medo, confia no Senhor, porque o medo, ó, leva para o fundo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Querido, se você tiver medo, que seja medo de pecar, que seja medo de ir contra a palavra, que seja de ter medo de perder a sua salvação. Mas em momentos de tempestade, de luta, você tem que erguer a sua cabeça e olhar para Jesus, porque Ele não desampara. Ele sempre está de olho, Ele está olhando e Ele sempre vai ao teu encontro no momento da tua angústia, da tua aflição. Então, queridos, aqui Pedro, ele olha para Jesus. Amados, há momentos na vida que é só você e Deus, e mais ninguém. Pedro chegou nesse cenário. Ali ele estava afundando no mar, o mar da Galileia. E somente ele e Deus, e mais ninguém. Sabe por quê? Somente Jesus ali poderia socorrê-lo. Quem poderia socorrer? Os discípulos que não se lançaram sobre as águas, que confiaram no barco lá e estavam agarrados no barco, tremendo de medo da tempestade e de Jesus, achando que era um fantasma. Os discípulos não podiam ajudá-lo, nem a sua experiência de pescador, de homem do mar, não podia ajudá-lo, nem a sua sabedoria não podia ajudá-lo, porque, queridos, a Bíblia diz que o seu saber, a sua ciência, no sepulcro, para onde você vai, nada disso importa, nada disso ganha algum. No sepulcro para onde você vai não tem sabedoria, não tem indústria, não tem comércio, não tem inteligência, só há o poder de Deus, só Jesus. Queridos, aqui Pedro, somente Jesus podia salvá-lo, era só Ele Deus. Queridos, assim como a mulher do fluxo de sangue, né, a Bíblia ela relata lá em Marcos 5:21, Jesus estava indo, fazendo um milagre. Jairo, um dos principais príncipes da sinagoga, sua filha Talita era moribunda, morta, e ele correu a Jesus porque chegou um momento que era só ele Deus, só ele Jesus, ninguém poderia fazer mais nada para Jairo. E a Bíblia diz que ele se joga aos pés de Jesus e clama por ele, diz, Jesus, minha filha morta, se você for lá, ela ressuscitará. Era só ele Deus. E Jesus ouviu a voz de Jairo, o seu clamor, olhou para ele e falou, vamos lá. E no meio do caminho, uma mulher que estava há 12 anos com um fluxo de sangue, gastara toda a sua fortuna com médicos não conseguiram resolver o seu problema, e chegou um momento da vida dela que ela reconheceu que era somente ela e Deus, e mais ninguém podia fazer mais nada por ela. E a Bíblia diz que ela enfrenta uma grande multidão, imagino ela,
enfrentando, empurrando, lutando contra a multidão, porque ela sabia no seu coração, na sua fé, que se ela somente tocasse as vestes de Jesus, ela seria curada. 12 anos de sofrimento, e ela sabia, é só eu e Deus agora. E ela vai até Deus e toca na sua olha, e a Bíblia diz que Jesus diz: epa, alguém me tocou, ei, quem me tocou aí? Os discípulos: Jesus. A multidão tá te apertando aí, tá te espremendo. Como assim quem te tocou? Eles: alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim sai o poder, de mim sai a virtude. E ele olhou aquela mulher temerosa, diz: ei, Senhor, eu te toquei. Ele diz: ei, mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. Só ela e Deus. E Jesus a socorreu, a curou. Então Jesus continua indo para a casa de Jairo, e quando ele chega lá, a multidão novamente, um outro obstáculo, vem até Jairo e diz: ei, sua filha já morreu, por que você está incomodando o mestre? Ninguém acreditava mais, somente Jesus e Jairo, somente eu e Deus. Jairo não ouviu a multidão e creu somente, porque Jesus disse para ele: ei, creia somente e verás a glória de Deus. E ele creu. E Jesus chama apenas João, Pedro e Tiago: vamos lá, e vem, entra lá, e diz: ei, Talita, levanta-te. Talita, cume, levanta. E ali a menina ressuscitou. Vai ter momentos que é só você e Deus. A multidão vai vir falar na sua orelha, a multidão vai vir tentar te impedir a chegar ao mestre, como Bartimeu: ei, fica quieto, Bartimeu, cala sua boca, para de gritar, o mestre não vai te ouvir. Ele não ouvia a multidão, era só ele e Deus ali. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus ouviu a sua voz, foi até ele e o curou. José na prisão, traído pelos seus irmãos. Seu pai não conhecia mais que ele era vivo, achava que ele estava morto. Traído pela mulher de Potifar, foi parar na prisão. Abandono, calúnia, traição. Está lá numa cela na prisão. Era só ele e Deus. Chegou um momento lá que era só ele e Deus e mais ninguém. Porém, ele não deixou de exaltar a Deus. Quando o faraó chamar ele: você é o menino que revelações? Ele diz: eu não, mas o Deus que eu sirvo, esse pode revelar todas as coisas, servindo a Deus. E olha quem ele foi: governador do Egito, segundo homem de faraó. Queridos, Daniel na cova dos leões, chegou um momento que era só ele e Deus. Imagine fechando a cova, Daniel ali naquela cova olhando, um monte de leão olhando para a cara dele. De repente o rei chega: Daniel, no outro dia, você está vivo? Daniel olha para o rei e diz: meu rei, o Deus que eu sirvo, lá do céu mandou o anjo, ele fechou a boca dos leões e me salvou. Queridos, vai ter momento que vai ter um monte de leão, você vai estar na cova, mas é só você e Deus. Você precisa confiar, queridos. Amém? Zaqueu, publicano, todos rejeitado pelos romanos, rejeitado pelos judeus, né? Os romanos o rejeitavam porque ele era judeu. Os judeus o rejeitavam porque ele era publicano. Publicano era aqueles cobradores de impostos. Eles cobravam os impostos e ainda sobrefaturavam os impostos. Então era mal visto pelos judeus, por todos, desprezado por todos. Mas Jesus não o desprezou. E um momento Jesus chegou para ele e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Você pode ser desprezado por todos, você pode ter cometido pecado, defraudado pessoas, mas quando você quer ter algo com Deus, quando você sobe em algum lugar, né, faz um esforço para ter Deus, para ver Jesus, quando você olha para Jesus, é você e Deus e mais ninguém. Amém? Queridos, eu fico imaginando que nem Marta, Maria. Marta e Maria queriam a cura de Lázaro. E ela diz: Jesus, você chegou atrasado. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus olha para ela e diz basicamente isso: ei, eu não vim para curar, eu vim para ressuscitar. Tem momentos que é só você e Deus. E Deus faz o milagre, parece que acabou, não tem mais jeito, está impossível. Jesus vem e ressuscita. E faz o sobrenatural e vem andando sobre as águas. E você? De repente chega um momento da sua vida que é só você e Deus.
você perdeu alguém querido, morreu. Não há palavras para te consolar, é somente o Espírito Santo, é somente você e Deus. Você foi traído, teve uma quebra de aliança. Somente você e Deus agora. Você teve um filho, o pai abandonou seu filho, foi um mau caráter, não foi homem, abandonou seu filho e de repente você olhou e disse: ei, agora é só eu e Deus e mais ninguém. Talvez você foi abandonado pelos seus pais, rejeitado pelo seu pai ou pela sua mãe ou por alguém e de repente você olhou e disse: ei, é só eu e Deus agora e mais ninguém. Mas eu quero te dizer que mesmo que você esteja afundando, o Senhor ele está vindo ao teu encontro, está segurando nos teus braços, dizendo: ei, tenha fé, não duvida. Por que duvidastes? Por que teve pouca fé? É só você e Deus, queridos. Mateus 6,6. Quero ler, já vou encerrar aqui essa palavra, mas eu quero ler antes alguns versículos com vocês. Mateus 6,6. Para o louvorzinho aqui, mas amém. Mateus. Aqui, pode não. Mateus 6,6 diz assim. Queridos, eu quero dizer que tem momentos que é só você e Deus. Então, assim diz o Senhor: mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Sabe onde você dorme? É o teu aposento. E fechando a tua porta, é só você e Deus e mais ninguém. E fechando a tua porta, ora ao teu pai, fala com teu pai, que ele está em oculto, e teu pai, que vê secretamente, ele vê lá no secreto, ele te recompensará. É só você e Deus. Então entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com aquele que está em oculto e vê o oculto, vê o secreto. Fala com ele, diz: Deus, é só eu e você. Só tu podes. Os discípulos não podem me salvar. A minha experiência como pescador não pode me salvar. Eu estou afundando porque eu tive medo, eu olhei o tamanho da tempestade que eu estou. Mas Jesus ergueu o seu braço e o puxou. E o que Jesus está dizendo para você é: tenha fé, não duvide. Vamos ler comigo? Tiago 4,8, vai lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus, Tiago, Tiago 4,8. Jesus está dizendo assim, ó: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então, queridos, você que tem duplo ânimo, entende? Confiança em Deus. Se achega a Deus, clama, porque aqui no versículo, Pedro, ele clama dizendo: Senhor, me salva. Ele diz: ei, Senhor, salva-me de mim, das minhas dúvidas. Salva-me de mim, da minha pouca fé. Salva-me de mim, porque duvidei. Me salva, Senhor. Então, clama a Deus, limpa as suas mãos, purifica o teu coração, que o Senhor não te deixará afundar. Depois, Jesus puxando a Pedro, ele foi até o barco e acalmou a tempestade. Jesus, ele vai se manifestar no meio da tempestade para você saber que ele é incrível, que ele age no meio do sobrenatural. Nós precisamos olhar além do que podemos enxergar, com olhos da fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera. Você precisa olhar para o impossível como possível, porque Deus acalma todas as coisas. Deus tem cuidado de mim, de você. Deus tem cuidado da nossa família. O Senhor, ele veio nesse momento de tempestade que nós estamos enfrentando. E ainda que você não esteja enxergando a Ele,
Assim como os discípulos não enxergavam, mas ele estava lá do monte, olhando e vendo os discípulos. Jesus está vendo tudo que você tem passado. Jesus está vendo a sua angústia, o seu sofrimento, o seu temor. Mas ele está dizendo para você, ei, se lança sobre as águas. Vem, ele está chamando, vem. E não olhe para ondas, não olhe para a esquerda nem para a direita. Não duvide como Tomé. Tomé teve que tocar as feridas de Jesus para crer. Jesus, tá bom, Tomé, você não está acreditando? Toca aqui nas minhas feridas. Tomé tocou, ele diz, ó, bem-aventurado aqueles que mesmo sem me ver, crerão em mim. E nós cremos num Deus poderoso. Então Jesus está dizendo, vem, se lança sobre as águas, vem viver um sobrenatural comigo. Vem andar sobre o mar. Já é tempo de você crer em mim e saber que eu estou no controle de todas as coisas. Que mesmo se você estiver afundando, você vai sentir meu braço forte, te segurando e não deixando você se afogar no mundo de tribulações, no mundo de dúvidas, de aflições. Confia no Senhor, eu te ajudo, eu te esforço, eu sou contigo. Por onde quer que andares, eu te ajudarei. Creia no Senhor Jesus. Creia na salvação. Jesus Cristo quer te mostrar o sobrenatural. Seja discípulo do Senhor. Siga a Jesus. Cumpra as ordenanças de Deus. Cumpra a palavra do Senhor. Porque Ele tem cuidado de nós. Amém, queridos? Quem não olha para Jesus afunda. Quem não tem os seus olhos fitados em Jesus afunda. No mundo de destruição, na multidão que vai ficar soprando, né, derrotas sobre a tua vida, você não consegue, você não jamais, né, você não vai alcançar. Comece a ouvir a voz de Jesus te chamando. Vem andar sobre as águas. Vem viver sobrenatural, queridos. O Senhor, Ele quer que você tenha experiências com Ele no meio da tempestade, para que depois Ele acalme ela. Então fique firme em Jesus. Fique firme na sua palavra, que ela é eficaz nos nossos corações. Jesus vai acalmar o seu mar, amém? Jesus vai acalmar essa situação, porque tudo está debaixo dos seus pés. O sobrenatural está debaixo dos seus pés. Ele tem controle de tudo. O nosso Deus, o nosso Salvador, andou sobre o mar e permitiu que Pedro andasse. Que outro fez isso? O nosso Jesus. Ele é poderoso, Ele tem todo o poder. Sobre tudo, sobre todos. Ele controla tudo. Apenas uma ordem e haverá cura. Apenas uma ordem e haverá libertação. O Senhor já liberou a ordem. O Senhor já liberou unção sobre nós. É tempo de nós nos lançarmos sobre as águas e andarmos sobre elas, olhando para Jesus. Não olhe nem para a esquerda nem para a direita. Você colocou a mão no arado, olha para frente. Se você fica olhando para trás, você não está apto para o reino de Deus. Que o Senhor Jesus venha mover o sobrenatural para você saber que Ele é contigo. Amém? Olhe para o impossível esta noite como possível. Entra no teu quarto, leia Mateus 6,6, coloque um louvor. Louve a Deus, o adore e fale com Ele. Ore ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Porque Ele que está em oculto e enxerga o secreto, Ele te recompensará. Amém? Queridos, estendi um pouco aqui a palavra, então quero dizer, não tenha medo. Não tenha medo. Creia somente em Deus. E haverá momentos que é só você e Deus, e mais ninguém. Então olhe para Deus. Fita seus olhos em Jesus. Saiba que Ele já venceu esse mundo. E Ele nos faz muito mais que vencedores. Amém? Queridos, essa foi a palavra de Deus aos nossos corações. E para encerrar aqui, eu quero orar com você. Amém? Eu vou colocar um louvor aqui e eu vou orar. Feche seus olhos no nome de Jesus. E eu quero que você ore nessa hora, porque eu vou clamar a Deus pela sua vida. Amém? Feche seus olhos. Estende suas mãos assim, se possível, como fosse receber um presente de alguém. Amém? Que eu quero orar por você. Senhor Jesus, Pai querido, Deus, nós cremos em Ti, Pai, porque Tu és
soberano sobre a terra, sobre os céus, Pai. Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus, Pai. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos no Teu poder, Pai, na Tua graça, que é manifesta sobre nós, Pai. Contempla agora esses irmãos que estão com as mãos estendidas, Pai. Eu peço que o Senhor derrame sobre eles do Teu poder, Pai, da Tua glória, da Tua graça, Senhor. Pai, eu não sei o nível da tempestade que eles estão enfrentando, mas faz saber que o Senhor é Deus. Pai, eu quero que eles entendam que o Senhor está chamando e que eles se lancem sobre as águas para viver o sobrenatural, Pai. Pai, que eles venham confiar em Ti, não duvidar, em meio à tempestade, Senhor. Que eles venham clamar a Ti, Pai, no dia da angústia, Senhor Deus. Que o Senhor venha ao encontro, Pai, porque a Tua palavra diz que um coração aquebrantado o Senhor não desprezará. Não despreze esse coração, Pai, que clama por Ti. Pai, derrama do Teu bálsamo, Pai. Derrama, Pai Deus, da Tua graça, da Tua calmaria, Pai. Eu te peço, leva as águas tranquilas, Pai Deus, porque nós confiamos, Pai. Tira toda a dúvida, Pai, toda a falta de fé, Pai. Nos ajuda, Pai, aumenta a nossa fé, Senhor. Pai, mesmo que haja multidão, nós iremos lutar, Pai, mas nós não sairemos daqui sem o Teu toque, Senhor Jesus. Pai, eu peço um toque do céu agora sobre cada vida, sobre cada coração, Deus. Contempla, Senhor Jesus, aquele que chora, Senhor Jesus, porque será consolado pelo Teu Espírito, Senhor. Aquele que clama a Ti, Pai, vem com resposta nessa hora, Pai. Não desampare, Pai, porque eu sei que o Senhor, Pai, não deixará se perder, Pai querido Deus, nenhum de nós. Não nos deixará, Senhor Deus, no meio da tempestade. O Senhor virá com Teu braço forte. E ainda que estejamos afundando, o Senhor nos levantará, Pai, e nos levará às águas tranquilas. Senhor, eu agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, reunidos no Teu nome. Pai, libera as bênçãos dos céus que sejam derramadas agora sobre cada coração, Pai. Derrama, Pai Deus, derrama, Pai, o Seu sobrenatural, Pai. Derrama, Pai, do Teu Espírito, enche do Teu poder, da Tua graça. Derrama os Teus dons espirituais. Levanta, Pai, para o ministério, Senhor. Levanta pastores, Pai. Levanta discípulos, diáconos, Pai. Levanta, Senhor Jesus, soldados, Pai, da Tua casa, Senhor Deus. Aqueles que não temerão a tempestade, porque confiarão em Ti, Pai. Porque sabem, Pai, que o Senhor é o Deus do impossível. Eu te agradeço, Pai, por mais um culto. Eu te agradeço por cada família, Pai. Cada um que me assiste, Pai, que seja abençoado nessa mesma hora, Pai. No nome de Jesus eu declaro as Tuas bênçãos sobre cada um deles. No nome de Jesus. Amém, Deus. Tu és tremendo, Deus. Glória a Deus. Queridos, nós precisamos encerrar aqui mais um culto. Amém? E vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por você que participou desse culto. Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família. E vamos orar a oração que Jesus ensinou. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feito a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, Pai. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja em cada um de vós, agora e para sempre. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Eu agradeço a você que está aqui, a meus irmãos da LVV Church, muita saudade. Você que está se chegando agora, seja muito bem-vindo para esta família. O amor exala aqui entre nós. Nós estamos juntos em comunhão praticamente todos os dias. Então entre lá, siga a LVV Church no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nós estamos sempre conectados, por enquanto assim, e em breve todos juntos no mesmo ambiente, pulando, adorando a Deus como Ele merece, entoando a Ele um culto racional. Amém? Queridos, eu declaro sobre a tua vida que você tem uma semana abençoada de vitórias, que em tudo que você tocar, tudo que sua mão tocar, será abençoado no nome de Jesus.
aonde você pisar, onde você chegar e pisar, o lugar vai se encher da presença do Altíssimo. Amém? No nome de Jesus. Tenha uma semana vitoriosa. Elvive Church é uma família muito grande que cresce mais e mais a cada dia. Deus abençoe você, sua casa, no nome de Jesus. E uma semana em Cristo Jesus, cheia da presença de Deus, cheia de experiências sobrenaturais com Deus. Deixa Deus te usar da maneira dele, do querer dele. Apenas diga: eis-me aqui. Amém? Clame ao Senhor. Se você está no meio de uma tempestade, sofrendo angústia, entra no teu aposento, leia Mateus 6,6. Amém? Deus abençoe, querido. Nós amamos a todos com amor de Jesus e fiquem na paz de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Fiquem em paz. Deus abençoe a todos. Nós amamos a todos com o amor de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Vão com Deus. Deus abençoe, Érica. Deus abençoe, Penha, Caetano. Nós amamos você e toda a sua família. Deus abençoe você aí por estar aqui. Robson, Deus abençoe você, meu irmão. Te amo em Cristo, tá? Ed, te amo em Cristo Jesus. Você é uma grande bênção, querido. Deus abençoe. Vão em paz no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vou encerrar aqui, tá bem, queridos? Fiquem na paz de Cristo Jesus.